Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Show de grande alegria. Glória a Deus, meus queridos. Desde já parabenizar todas as mulheres da igreja, principalmente a minha. Deus possa continuar abençoando as vossas vidas. Vocês são bênçãos de Deus na face da terra. Nessa noite, a mensagem que Deus tocou no meu coração não é voltada para este Dia das Mulheres, sobre mulheres, mas Deus tocou em meu coração para falar para a igreja sobre resgatando a sensibilidade espiritual. Abra as vossas Bíblias no livro de Juízes. Glória a Deus, aleluia. Juízes, capítulo de número 16. Versículo de número 28. Glória a Deus. Juízes 16, versículo de número 28. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer amém. Amém. Vai dizer assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue os filisteus pelos meus 2 olhos. Mas guarde esta frase que Sansão expressa, ele vai dizer só esta vez. Amém? Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. Todo chamado de Deus na vida de alguém, seja esta pessoa homem, mulher, carrega nela um peso grande. Deus não faz chamado, ou Deus não chama alguém para ser mais um no meio de muitos. Quando Deus chama alguém, não é para esta a qual é chamada ser alguém comum, porque o chamado de Deus carrega um peso de ser diferente, fazer diferente, não se conformar com este mundo, não é andar como todos andam, não é fazer o que todo mundo faz, mas eu entendo que como seres humanos, nós não somos perfeitos, e essa história não vai relatar a história de um super-herói, mas sim de alguém que teve que aprender na dor, que somente a presença de Deus lhe bastava. Juízes 16 conta a história de um instrumento emergente, alguém que Deus levanta para um tempo específico, com uma unção específica e passageira. Todos os juízes eram ministros emergentes, eram libertadores. E nesse período difícil, onde os filhos de Israel estão passando, estão
enfrentando um afastamento de Deus, onde os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Deus permite que os mesmos vão sofrer nas mãos dos filisteus por 40 anos, mas Deus vai levantar alguém como uma espada de justiça para libertar Israel do jugo que durava 40 anos. É nesse intervalo que o próprio Deus apareceu para uma mulher estéril, anunciando um nascimento de um menino. E observe que este milagre foi anunciado por o anjo do Senhor. O próprio Deus falou sobre Sansão antes mesmo dele nascer. E não é qualquer anjo, é o anjo do Senhor. Porque quando Deus quer mudar o rumo da história, Ele faz o impossível acontecer. Ele faz o que parecia improvável acontecer. Ele faz o que era para não acontecer. Ele muda a lógica do homem. Ele muda a lógica dos médicos. Ele muda a lógica do mundo e faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Mas se a gente for guardar isso, o próprio Deus falou dele. Porque Deus não chamou ele para ser comum, mas chamou ele para ser diferente, escolhido, separado, como Nazireu. Sansão, em sua trajetória, fez grandes feitos, porque Sansão foi extremamente usado. O Espírito de Deus se apossava dele. É um homem que tinha unção, uma força incomparável. Sua força não vinha exatamente dos seus cabelos, mas sua força vinha da presença do Senhor, vinha do Espírito Santo do Senhor, pois ele era separado, ele era nazireu, que no Antigo Testamento fazia um voto voluntário de consagração especial para Deus, ou seja, ele se separava assim para o serviço divino. Mas Sansão resolveu tomar algumas atitudes no longo da sua trajetória, atitudes essas que fez ele declinar, atitudes essas que fez ele decair. Um homem que faz grandes feitos, um homem que pegou 300 raposas, colocou fogo e queimou as searas dos filisteus. Um homem que com uma queixada de jumento matou mais de 1000 filisteus. Ele não era qualquer homem, ele não era um chamado comum, ele era um chamado diferente. Mas em todo chamado, tudo que o inimigo quer, tudo que o inimigo quer fazer é destruir os chamados e chamadas por Deus. Há uma investida grande do inimigo para aquela que é chamada, para aquele que é chamado, venha cair, venha esfriar, venha declinar. E resumindo o texto, quando chega o capítulo 16, Sansão desce para uma cidade filisteia na região de Gaza. Ali ele conheceu, essa expressão conheceu, é que ele se deitou com uma prostituta em uma terra inimiga. Os inimigos daquela região, sabendo que este homem estava na região, cercaram a entrada da cidade, dizendo: ao amanhecer nós mataremos a Sansão. Mas Sansão, ele pecava tanto que parece que ele vai se profissionalizar nesse ramo, em pecar, em errar. Ele levanta desta cama antes que os mesmos inimigos pudessem alcançá-lo. Ele chega no portão da cidade
Ele arranca o portão, tranca e tudo, vai com o portão em seus ombros, carregar até o cume de um monte, de uma montanha. Como quem diz, vai encarar, vai se atrever a me encarar. Mas Sansão tinha acabado de sair da cama do pecado e tem uma força extraordinária. E essa força, ele era respeitado por essa força. Ele era temido pela força. E agora a unção da força ainda continua após o mesmo ter pecado contra Deus que o chamou. Estava dando tudo certo. E quem sabe, de repente, Sansão pensa e percebe: estou pecando, estou errando, mas está dando tudo certo. Então eu vou continuar. Estou cantando, estou pregando, estou fazendo a obra do Senhor, então eu vou continuar, está tudo bem, está tudo normal. Mas ele não sabe que o temor, a sensibilidade, a espiritualidade estava morrendo. E quando se perde o temor, quando se perde a sensibilidade, quando se perde a espiritualidade, é como um copo que estava cheio de água, começa a esvaziar-se, porque ali nele há uma rachadura. É como pegasse um copo de plástico e não percebesse que ali estava rasgado, que ali estava as águas indo embora. Quem é chamado para ser diferente, que é Sansão, está se acostumando a viver como alguém comum. Sansão está no seu declínio espiritual. O inimigo é astuto. O inimigo sempre está esperando o momento certo para destruir quem é chamado. Dessa vez ele se utilizou de brechas deixadas pelo mesmo. Uma das filisteias, os príncipes dos filisteus vão negociar com ela, para que ela persuadisse a Sansão. Começa um jogo de mentiras. Sansão vai começar a mentir, começa uma competição entre Sansão e essa filisteia, cujo nome Dalila. E é uma competição para ver quem mente mais. Quem mente mais. E eles estão disputando e Sansão não está percebendo a armadilha do inimigo. Sansão não está percebendo que o inimigo está armando a sua arapuca para pegá-lo. Porque quem brinca com as coisas de Deus perde a sensibilidade. Esse camarada deveria pensar: eu estou me tornando comum. Essas brincadeiras do inferno estão me levando para o fundo do poço. Isso tudo está me tornando como qualquer outro homem. E eu não fui chamado para ser comum. Você, igreja do Senhor, não foi chamado para ser comum. Nós fomos chamados para ser e fazer a diferença no meio dessa terra. Sansão está numa queda tão grande que ele não consegue perceber as armadilhas do diabo. Meu irmão, minha irmã, quando se perde a sensibilidade, quando se perde a espiritualidade, nós viramos presa fácil para o adversário. Quando nós perdemos essa sensibilidade, qualquer palavra que vem contra nós, qualquer palavra que vem para nós contrária, parece que nos atinge, parece que nos incomoda, parece que nos entristece. E Sansão está chegando num nível tão grande que logo após grande insistência dessa mulher, Sansão vai permitir
que ela toque em seu cabelo, o símbolo da sua aliança com Deus, o símbolo da sua comunhão com Deus. Ele está deixando que ela se aproxime de algo muito sério, que é o símbolo da comunhão com Deus, que são suas tranças no seu cabelo. O seu cabelo comprido representava a comunhão com Deus nunca rompida. Assim como todo rei tinha a sua coroa, assim como todo rei tinha a sua glória, que era a sua coroa, o cabelo de Sansão era a sua coroa, era a sua glória, era o símbolo do nazireado, era o símbolo externo de uma comunhão interna. Mas de tanto ele brincar, de tanto ele se afastar de Deus, chega um momento que ele permite que ela toque em algo que ele nunca poderia permitir, pois ele não abre o coração para Deus, ele não ora a Deus, ele não busca confirmações e respostas com Deus, ele não pergunta se é isso mesmo que Deus quer que ele faça. E agora ele diz: toca no símbolo do meu voto. Ela vai amarrar seu cabelo, perguntou, ela vai gritar: Sansão, olha os filisteus. No versículo 14, Sansão, quando ela grita: olha os filisteus, está chegando os filisteus, vieram te atacar. Ele se levanta: deixa comigo. Só com o movimento do cabelo, ele solta, ele não ficou fraco, mas agora ela já tinha tocado no símbolo da sua comunhão. Ou seja, cada vez mais o inimigo estava se aproximando, chegando perto, e Sansão não está percebendo. Cada vez o inimigo está lhe derrotando e ele não está percebendo, ao ponto dela insistir de uma maneira tão grande que ele vai se angustiar e vai contar toda a verdade. Eu sou nazireu de Deus, nunca subiu navalha nenhuma na minha cabeça. Se viesse a ser raspado, certamente a minha força iria embora e eu ficaria fraco. É ele dizendo: se cortar esse pacto com Deus, eu vou enfraquecer. E ela, percebendo que Sansão estava falando a verdade, essa mulher colocou Sansão para dormir sobre os seus joelhos, raspou as suas 7 tranças. Ela vai gritar: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E olha o que Sansão vai pensar, olha o que Sansão vai falar. Versículo 18 e 19, Sansão vai dizer: sairei como os das outras vezes, sairei como dantes fazia. Só que o texto vai dizer que, porém, ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Ele pensou em fazer igual antes, como antes, mas ele não sabia que Deus não estava mais dentro dele. Ele pensou que ia conseguir, porque ele errou nas outras vezes e estava dando certo. Ele errou nas outras vezes e estava tudo bem. Ele errou, então eu vou sair como outrora e vai dar tudo certo. E a coisa mais triste é quando se perde a sensibilidade, é quando se perde essa comunhão com Deus. Porque quando nós perdemos essa sensibilidade, quando nós perdemos essa comunhão com Deus, parece que é só mais um culto, parece que é só mais um dia normal, parece que é só mais uma vez que os grupos vão cantar, eu vou cantar com os grupos, vai ser pregada a palavra e é só isso. E a gente lembra de outrora, das línguas estranhas, da profecia, da marcha, da unção, mas sem ele, o que é língua estranha? A gente até lembra dos hinos, mas o que é cantar sem a presença dele? A gente até decora a palavra, mas o que é pregar sem ele?
É como se Sansão dissesse: pode vir, eu estou pronto, vem que eu vou fazer igual antes eu fazia. Mas ele percebe que a força dele já está se esvaindo. Ele percebe que as rachaduras fizeram que a presença de Deus fosse embora. Vão amarrar este homem, vão bater neste homem, porque sem a presença de Deus nós ficamos vulneráveis. Sem a presença de Deus vem dores, marcas, feridas que o mundo lá fora deixa. Alguém que Deus chamou para ser diferente não percebeu que estava declinando. A insensibilidade de Sansão não era pela ausência de Deus como um semblante fechado, mas sua insensibilidade foi um nível de brincadeira com o pecado. Com aquilo que ele brincava, o pecado não brincou. Com aquilo que ele zombava, o diabo não brincou. E a situação só piora. Aquele que brincava com as coisas sérias acabou se tornando um palhaço do inimigo. Vão arrancar os olhos dele, estão zombando dele, e há um perigo de perder a sensibilidade com Deus. Como é que eu sei que eu estou perdendo a sensibilidade com Deus? Será que quando você olha para a sua vida, será que faz alguma diferença você estar aqui ou não? Faz alguma diferença a palavra do Senhor ser cristocêntrica ou não? Faz alguma diferença você levantar a sua voz em alta voz e louvar ou não? Faz alguma diferença você dar glória, aleluia, adorar o nome do Senhor ou não? Quando líderes, pastores chegam para alguém e dizem: olha, você não é mais a mesma. Olha, você não é mais o mesmo crente. Cadê aquela unção? Cadê aquele desejo, aquela sede, aquela vontade, aquele desejo de se envolver com a obra de Deus? Mas parece que algo distanciou, esfriou, caiu. Mas nessa noite há um Deus que diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém, que alguém na igreja, se alguém tiver com sede, tiver com desejo, tiver arrependido, tiver dizendo: entra, Senhor, porque sem a sua presença eu não vivo, entra, Senhor, porque sem a tua presença eu não consigo viver, faz morada em mim de novo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E quando Deus entra, Deus muda o ambiente. E quando Deus entra, Deus muda a vida. E quando Deus entra, Deus renova de novo. Sansão de chamado quis ser alguém normal ou comum. Tudo é normal para quem é normal, para quem já perdeu o sobrenatural. E alguém pode dizer: ah, mas não é assim, bem assim. Mas quem uma vez já experimentou o sobrenatural de Deus? Quem uma vez já pisou no Santo dos Santos? Quem uma vez já teve experiências incríveis, sobrenaturais com Deus, não tem outro lugar, não sabe viver sem. Pode até ter caído, pode até ter esfriado, mas está dizendo: aqui não é meu lugar. Pode até estar caindo, mas está gritando com Davi: não retira de mim o teu espírito. A presença não está mais em Sansão, e o que acontece? Alguém que era chamado está sendo feito de palhaço. O inimigo está humilhando ele, o inimigo está zombando ele, e na lógica parece que o inimigo
que o inferno está vencendo. Nunca mais ele volta a ser a mesma. Nunca mais ela volta a ser a mesma. Fazem deste homem que é exemplo um palhaço. Mas é claro, o inimigo não teme quem está vazio de Deus. Mas se você crê nisso, ainda há esperança para aquele que caiu, para aquele que esfriou, para quem não sente mais a presença de Deus, para quem outrora guardou os dons espirituais na gaveta e disse: não é para mim, isso não é para mim. Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer te usar de novo, Ele quer te encher de novo. Satanás não vai mais brincar com a tua vida. Deus te colocou aqui dentro, não foi à toa. Deus nos colocou você aqui dentro, não foi à toa. Não é mais um culto normal. Deus te visitou em casa e disse: vamos para a igreja. Tocou em seu coração para você estar aqui, te trouxe aqui porque Ele quer curar a sua alma, Ele quer mover aí dentro da sua alma, Ele quer curar feridas internas nessa noite. Quando Sansão servia de escárnio para o inimigo, ele vai sentir a presença de um moço. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe como ele estava lá, e menos ainda como Sansão viu, pois ele estava sem seus olhos. Mas eu creio que ele sentiu alguém diferente, porque ele não viu, mas ele sentiu. Ele não conseguia ver, mas ele sentiu. E ele diz a este moço: moço, você pode fazer este favor? Me desamarra daqui, me coloca nas colunas. Este moço vai desamarrar, colocar ele nas colunas. Ninguém pediu, ninguém falou nada, porque quando Deus decide trabalhar na vida de alguém, não tem ninguém que impeça o seu agir, o seu mover, o seu falar. Quem vai impedir a presença de Deus de mover sobre a tua vida hoje? Quem vai impedir a presença de Deus de entrar, de fazer morada na sua vida hoje? Quando Sansão está nas colunas do templo, Sansão abaixa a cabeça e faz um clamor. E todas as vezes que eu leio essa história, de Juízes 14 até Juízes 16, a gente não vê muitas orações de Sansão. A gente vê apenas este clamor. Um clamor pequeno, um clamor não muito grande, mas um clamor de alguém arrependido faz todo o efeito. Ele de cabeça baixa, não é um grande clamor, não é um extenso clamor, mas é um intenso clamor. Sansão clamou dizendo: só mais essa vez, só mais essa vez, só mais essa vez. Eu sei que eu peguei, mas só essa vez. Eu sei que eu caí, eu sei que não fiz a tua vontade, eu sei que eu tropecei, eu sei que eu esfriei, eu sei que algumas coisas fizeram eu me afastar de ti, eu sei que eu tenho sido falho contigo, mas só mais essa vez. Eu sei que eu fui escolhido, chamado, mas por algum motivo eu declinei. Mas Deus, só mais essa vez. Só mais essa vez. Renova mais essa vez. Enche mais essa vez. Invade o meu ser mais essa vez. Repreende esse vazio. Enche do teu espírito mais uma vez. Vai de novo, Senhor. Traz de novo a chama que outrora acendeu em meu coração. Faz de novo, mais uma vez. Faz de novo, mais uma vez. Invade. Aleluia. 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 Só mais uma vez. Só mais uma vez.
pode dizer isso ao Senhor? É, Jesus, aleluia. Senhor, eu não quero ficar da mesma forma mais um ano, mais uma vez. Só mais essa vez. Só mais essa vez. Grande, aleluia. E para encerrar, eu já encerrei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quero estar louvando ao Senhor. Deus, tu és grande. Eu quero chamar aqui